E eu gostaria de lembrar, né, do trabalho, ok? Vocês têm um trabalho aí para entregar dia 27. A gente já recebeu alguns. Por favor, não esqueçam de colocar a turma e o nome, tá legal? Lá no assunto e também dentro do corpo do e-mail, tá? E não esqueçam, claro, do link do vídeo que vocês estão produzindo, legal? Beleza, galera. Vamos nessa. Vamos começar então, né? Tá todo mundo aí enxergando, tranquilo? Vamos nessa. Então, gente, o nosso conteúdo hoje é o conteúdo da hidrostática. Bem, o conteúdo inteiro da hidrostática, tá legal? Então, vou pedir para vocês terem foco aí na, na aula para a gente conseguir desenvolver esse conteúdo inteiro só nesse dia, beleza? Vamos que vamos, então. Galera, o próprio nome já diz, né? Hidro, né? Então, a gente vai estudar aí o, a parte hidráulica do movimento, ok? Na verdade, vamos começar com a parte estática, tá? Se der tempo, a gente vai para a parte dinâmica desse movimento, tá legal? Bem, vamos lá. A gente tem uma certa ideia de que é densidade. A gente já estudou densidade, tá? A gente já viu o conceito de densidade. Só que aqui a gente vai trabalhar com um outro conceito que é uma propriedade da matéria, que é chamada massa específica. Eu represento a massa específica por esse símbolo aqui, ó, tá? Por essa, é uma letra aqui grega chamada Mi, tá legal? Eu vou representar essa, essa massa específica por isso aqui. Bem, o que vem a ser densidade? Você já estudou densidade no passado. Você sabe que é a razão, né, o quociente entre a massa e o volume de um determinado corpo. Só que quando você estuda densidade, você ignora o, a composição desse corpo. Quando você pensa em densidade, por exemplo, de um tijolo, né, você tem lá as partes do barro que compõem esse tijolo, né, ok? E você tem também lá os espaços vazios do que esse tijolo ele é feito. Então, quando você pensa em densidade, você leva em conta, inclusive, o espaço vazio que esse tijolo compõe, tá? Então, densidade é a razão da massa por volume. Aqui você leva em conta tudo. Mas quando a gente pensa em massa específica, que é o que eu quero que você fique atento, você ignora essas partes vazias. Você está falando da substância que compõe o tijolo. Tá legal? Então é como se eu tivesse compactado essa substância, né, e verificado qual o volume que ele ocupa, tá? Então a massa específica é uma propriedade da substância de que é feita esse corpo. O jeito de calcular é o mesmo, só que aqui no volume tem aquela observação. Aqui vai ser só o volume da substância. Na densidade é o volume todo. Isso faz com que você tenha uma diferença entre eles, né? Se o corpo for um corpo homogêneo, aí olha que legal, a densidade coincide, né? A densidade aqui vai coincidir com a massa específica. Agora, quando você tem um espaço vago, ok? Aí você tem que medir esse volume também para calcular a densidade. Então o volume aqui vai aumentar, fazendo a densidade diminuir, ok? Então quando você tem espaços vagos, o teu volume aumenta, a densidade diminui. Tá legal? Mas o nosso foco aqui é sempre com a massa específica, tá legal? A gente sempre vai considerar o corpo aqui uniforme, ok? Bem, galera, no Sistema Internacional de Medidas, a massa específica é dada em quilograma por metro cúbico, mas você vai encontrar muito comum nos exercícios a unidade grama por centímetro cúbico. Tá legal? 1 grama por centímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 elevado à terceira quilograma por centímetro cúbico. Então, isso aqui é sistema internacional, ok? Porém, se aparecer grama por centímetro cúbico, é fácil. É só multiplicar por 1000, só para multiplicar por 10 a terceira. Tá legal? Galera, eu preciso que vocês deem um feedback aí
em relação a isso que já foi falado. Como é que foi até aí? Posso continuar? Beleza? Tranquilo, então. Lá vou eu, hein? Vamos lá. Bem, galera, no nosso próximo assunto, vamos falar sobre o que é pressão, né? Pressão nada mais é a medida de quanto a força foi eficaz em uma determinada superfície, aplicada em uma determinada superfície. Então a pressão, né, ela mede, né, ela mensura a ação de uma força sobre um determinado espaço, uma determinada superfície. E essa pressão pode ser aplicada em líquidos, gases ou até mesmo em corpos sólidos, tá legal? Bem, vamos tomar, por exemplo, uma superfície aqui, ó, uma superfície de área A. Então eu exerço uma força sobre essa superfície. Meus amigos, prestem atenção agora, por favor. Ó. Essa força, ela deve ser perpendicular à superfície, tá legal? Só exerce pressão, forças que são perpendiculares à superfície, ok? Então tem que estar formando um ângulo de 90 graus. Se por acaso a força estiver inclinada, você vai ter que decompor o vetor, tá bom? Você vai ter que decompor o vetor em duas partes. Essa força aqui, ó, que eu desenhei aqui, ó, essa cor não ficou boa, deixa eu trocar a cor. Tá aqui o vermelho. Essa força que eu desenhei inclinada aqui, né, ela vai ter uma projeção dela em Y. É essa força Y que exerce pressão na área, tá legal? Então, para exercer pressão, as forças devem ser perpendiculares, tá legal? Bem, essa pressão é medida pela razão entre a força e a área. Então percebam que a pressão está intimamente ligada com a área. Tá legal? Quanto maior a área, menor é a pressão. Quanto menor a área, maior é a pressão. Ok? Então são inversamente proporcionais. Tá legal? Bem, a gente pode perceber, né, que no sistema internacional a medida dessa pressão é o Newton por metro quadrado, já que força é em Newton e área é metro quadrado. Essa unidade, Newton por metro quadrado, é conhecido como bária, tá legal? Perdão, falei merda, gente, desculpa. Pascal, galera. Então é o seguinte, ó, tá aqui, ó, isso significa Pascal, tá legal? Então você pode dar o apelido de Newton por metro quadrado como Pascal, ok? Bem, existe uma outra unidade no sistema que é um sistema usual, que é o ATM, o atmosfera, tá bom? Então, aqui, ó, 1 ATM corresponde a 1 vezes 10 a 5 Pascal, ok? Beleza? Então tá aqui, ó. O que a gente falou sobre a relação entre pressão e área, né? Quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Então, se você realiza esse experimento, você vai ver que aqui você tem área pequena, né? E aqui você tem uma área maior, ok? Então, na área maior, a sua pressão vai ser menor. Então, você não sente a dor aqui. Mas se você pressiona, né, com a mesma força, já que a terceira lei de Newton aqui está atuando, né? Aqui o paração e reação, ok? Então, ó, então essa força F, que é a mesma dessa, tá? Ela está atuando neste ponto de área muito pequena. Então faz com que esse ponto de área muito pequena tenha uma pressão alta e machuque o seu dedo, ok? Bem, o que você faz para diminuir a pressão na neve e não afundar? Você coloca um dispositivo nos seus pés que aumenta a área, já que se aumentou a área, acontece o que com a pressão? Ela diminui, é inversamente proporcional, ok? Isso também acontece nesse caso aqui, ó. Olha o que acontece quando, né, a pessoa vai para a praia com um salto alto. Olha que absurdo, né? O que vai acontecer com o salto? Ele tem uma área muito pequena. Então, a área muito pequena faz a pressão aumentar. Como a areia não suporta a pressão, o salto perfura a areia,
né? E a pessoa anda meio esquisito na areia da praia de salto alto, ok? Meus amigos, digam aí, por favor, como é que foi nessa parte aqui da pressão? Vamos lá. Beleza. Beleza. Ok, né? Vou passar para outra, hein? Vamos lá então, hein? Bem, vamos imaginar agora uma seguinte situação. Vamos imaginar que nós temos aqui um recipiente, tá legal? Um recipiente tá aqui, ó, um recipiente, ok? Contendo um fluido aqui dentro. Então tem uma substância que está preenchendo, essa substância verde, né? Está preenchendo esse recipiente aqui, esse cilindro regular, ok? Bem, vamos lá. A área da base eu chamei de A e a altura eu vou chamar de H. A gente já sabe a massa e calcular a massa específica, né? Então tá aqui, ó. Massa específica é massa sobre volume, ok? Bem, isolando a massa, então, é só passar esse V para o outro lado multiplicando, eu vou ter massa igual a massa específica vezes o volume, ok? E como é que eu calculo esse volume, né? E volume de um cilindro regular é muito fácil, né, galera? É pegar a área da base e multiplicar pela altura. Mas por que eu estou falando isso tudo? Se você pensar, essa área aqui de baixo está sofrendo a pressão, né, desse fluido aqui. Como que é? O fluido tem um peso, não tem, galera? O fluido não tem massa vezes gravidade, a massa dele vezes gravidade. Então, o peso desse fluido está pressionando essa área aqui de baixo. Então, a força que essa área está sofrendo, né, essa força aqui, nada mais é do que o peso do fluido. E o peso a gente sabe calcular, que é m vezes g, ok? Bem, tá vendo por que eu isolei esse m aqui, ó? Olha como é que eu isolei para colocar ele ali, ó. Né? Então eu vou substituir aquele m lá de cima por μ vezes v, que v é o volume. Então tá ali, ó, substituir no lugar do m, μ vezes v. Tá legal? Bem, vamos agora substituir o v, o volume. Tá legal? Tá ali, ó. Vou tirar aquele volume e no lugar vou colocar essa relação. Percebam então, galera, que eu passo a ter área em cima e embaixo. Então eu posso cortar essa área. Tá legal? Cortei a área. Olha o que sobrou, então. Sobrou essa expressão. O que diz essa expressão? Diz que a pressão é proporcional à altura. Então, se eu tenho uma grande altura, eu vou exercer grandes pressões, ok? Olha esse experimento aqui para exemplificar. Ó, eu tenho aqui um recipiente contendo água, né? Aqui eu tenho a menor altura, ó. A altura aqui é menor. Então, logo, essa pressão 1 aqui, ó, neste ponto, vai ter o seu valor. Quando comparado com essa altura aqui, ó, essa é uma altura 2. Então, eu vou ter uma pressão 2. O que eu posso tirar de conclusão disso? Que quanto maior a altura, maior a pressão. Então, a conclusão que eu tiro é que a pressão no ponto 2 é maior do que a pressão no ponto 1. Olha que interessante. A pressão sendo maior, o jato de água aqui teve um maior alcance do que o jato de água do primeiro furo ali. Tá legal, galera? Beleza? Meus amigos, eu preciso saber se teve alguma pergunta aqui, alguma dúvida. Eu posso continuar daqui? Beleza, moçada? Vamos lá, reage aí, por favor. Posso, né? Vinícius disse que posso. Mayara também. Lúcio disse que sim. Maria também. Então, beleza, hein? Vamos lá. Bem, um carinha chamado Torricelli propôs o seguinte experimento. Olha a figura do experimento dele aqui, ó. Ele pegou um tubo de ensaio de 1 metro. Tá legal? Esse tubo aqui, ó, tinha 1 metro. E ele colocou aqui dentro uma substância muito pesada e líquida.
o mercúrio. E colocou também, ó, emborcou, né? Virou esse tubo de cabeça para baixo num recipiente que continha mercúrio. Bem, aqui eu tenho a atmosfera, né? Uma camada gasosa que envolve a Terra. Em alguns lugares, né, no nível do mar, por exemplo, essa camada gasosa pode chegar a 60 quilômetros de altura. Ou seja, esse gás que envolve a Terra exerce uma força na superfície do líquido. Ou seja, esse gás que envolve a Terra exerce uma pressão, né, que nós chamamos de pressão atmosférica. Ok? Quando ele libera esse tubo de ensaio, esse mercúrio que está aqui dentro e o mercúrio que está aqui fora, né? Uma parte do mercúrio que está aqui dentro cai, desce, extravasa. Só que olha que interessante que Torricelli pensou, observou também. Ele observou que não foi todo o mercúrio que extravasou. Simplesmente uma pequena parte só, deixando um vácuo nisso aqui, no finalzinho do tubo de ensaio. Formou-se uma coluna de mercúrio de 760 milímetros. Né? Passei para milímetro aqui, para ficar melhor. Tá legal? Por que isso aconteceu? Porque a coluna de líquido que você tinha aqui a uma altura de 76 centímetros, né? Exerceu uma pressão numericamente igual à pressão atmosférica na parte de fora. Então, a pressão que essa coluna fez foi numericamente igual à pressão atmosférica. Então, Torricelli chegou numa medida de pressão atmosférica. Ele disse que essa medida de pressão atmosférica vale 760 milímetros de mercúrio, que nós apelidamos como um Torricelli, um Thor, beleza? Então agora você sabe que a atmosfera exerce pressão e que essa pressão é tão grande que consegue equilibrar uma coluna de mercúrio de 760 milímetros, 36 centímetros, tá? Então, completei aqui as medidas da pressão no nível do mar, que a atmosfera exerce, né, no nível do mar. Completei aqui, ó. No nível do mar, a atmosfera exerce uma pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, né? 700 Torricelli, tá legal? Ou 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ou ainda uma unidade muito usada na indústria, que é a libra por polegada quadrada. Aqui está uma sigla em inglês, tá? PSI, tá legal? Então, isso aqui é nada mais, nada menos a pressão que a atmosfera exerce sobre nossas cabeças no nível do mar, ok? Bem, então quer dizer que se eu tenho um recipiente, né, e eu pego dois pontos extremos desse recipiente, na parte de cima a pressão atmosférica e na parte de baixo a pressão da coluna líquida, se eu penso numa pressão total aqui embaixo, eu tenho que pensar na pressão que a atmosfera está fazendo e na pressão que essa coluna aqui está fazendo, né? Então, eu vou ter a pressão total dada por essa relação, né? A pressão da coluna mais a pressão atmosférica. Isso é a pressão total. Meus amigos, apresento a vocês o teorema de Steve, ok? Que mede a pressão total, né, na base de uma coluna líquida, ok? E aí, galera, como é que foi até aí? Vamos lá, reage aí, por favor. Tudo tranquilo? Posso continuar? Beleza? Ok, vou eu, hein? Legal. Vamos lá. Bem, vou mandar um pouquinho mais rápido agora, que é o princípio dos vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? Você tem um tubo em forma de U. Então, isso aqui é um vaso, outro vaso que se comunica pela base. Quando eu mergulho uma substância de massa específica qualquer, tá legal? Se essa substância, né, for uniforme, homogênea, a pressão que vai atuar de um lado é numericamente igual à pressão do outro lado, fazendo que a altura seja a mesma ocupada, ok? Então, quer dizer que
a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, que é nada mais, nada menos do que a pressão atmosférica, tá legal? Bem, isso faz com que as alturas fiquem as mesmas, tá bom? Olha aí, isso aqui que fez o pedreiro colocar o nível da sua casa, né, certinho. Ele pegou um tubo em forma de U, tá legal? Colocou a água aqui dentro, ok? E esperou o nível estabilizar, igual tá aqui nessa figura, ó. Aí ele veio aqui, ó, e mediu o nível daqui até aqui. Ele mediu esse H1. E o outro cara, o ajudante dele, ó, mediu daqui até aqui. É o H2. Então ele já sabe a diferença, né, de altura entre uma parte e outra. Então ele sabe que ele vai ter que preencher tanto de altura aqui para poder manter aqui, ó, um nível, tá legal? Então esse chamado nível de tubo, né, o nível de tubo transparente, nível em U, muito utilizado na engenharia civil, ok? Pedreiro também utiliza muito isso aí para nivelar. É esse princípio dos vasos comunicantes. Bem, olha aqui o princípio dos vasos comunicantes acontecendo aí, uma peculiaridade, galera, né? O fluido é o mesmo, ok? E mesmo com geometrias diferentes, eles estabilizam a mesma altura porque o fluido é o mesmo, tá? Se for um fluido diferente, as alturas são diferentes. Se eu pego pontos aqui dentro desse fluido, ó, se eu pego pontos aqui, se eles estão na mesma altura em relação ao nível, tá? Se H do primeiro é igual ao do segundo, terceiro, do quarto, do quinto, eu posso dizer que a pressão também é a mesma. Só você lembrar que a pressão depende também da altura. Tá legal? E se por acaso eu coloco fluidos de densidades, ou, perdão, de massa específicas diferentes, aí o mais denso vai para a parte de baixo, ó, ok? E o mais leve, podemos dizer assim, fica na parte de cima. Percebam que agora eu não tenho mais uma igualdade na altura. Por quê? Porque meus fluidos têm massas específicas diferentes. Tá legal? E isso faz com que as alturas sejam diferentes. Claro que eu fui esperto, né? Eu vim aqui ó, e coloquei, medi as alturas justamente no ponto onde ocorre uma divisão entre os fluidos, tá legal? Ok? Por quê? Porque neste ponto a pressão em A é igual à pressão em B. Tá legal? Então quer dizer que essa altura aqui pequenininha consegue equilibrar essa altura grandona exercendo a mesma pressão, igual aconteceu aqui. Aqui você manteve todos na mesma altura, porque todos têm a mesma densidade, a mesma massa específica. Aqui as alturas são diferentes, porque eles têm massas específicas diferentes, tá legal? Então tá aqui, ó. A pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, mas aí nós temos alturas diferentes, tá legal? Eu passei aqui, eu posso voltar, ok? E aí, galera, como é que foi nesse ponto aqui? Posso continuar? Tá tranquilo? Beleza? Ok. Mais alguém aí, galera? Lúcio, ok. Só 3 reagiram, né? Então lá vou eu, hein? Bem, tá faltando um pouco para acabar e para a gente falar dos dois princípios importantes também, que é o primeiro princípio aqui é o princípio de Pascal. O que que esse princípio diz? Diz o seguinte: se eu por acaso exerço uma força nesse pistão aqui, né? Ou seja, eu vou fazer uma força F neste ponto, tá legal? E eu vou ter uma mudança de pressão aqui. Porque se você lembrar, pressão é força sobre essa área que está aqui embaixo. Então vai ocorrer uma variação de pressão. O princípio de Pascal diz que essa variação de pressão se transmite pelo todo o fluido. Então quer dizer, se aqui eu medir uma mudança de pressão delta PA, essa pressão vai ser transmitida para todos os pontos desse fluido. Tá legal? Então eu posso dizer que essa pressão foi transmitida inclusive para esse ponto que eu marquei aqui, que é dado por ΔPB, ok?
Então quer dizer que a mudança de pressão se transmite de maneira uniforme dentro de um fluido, ok? Então esse é o nosso princípio de Pascal. Vamos ver aplicações desse princípio, né? No macaco hidráulico, ok? Dispositivos hidráulicos utilizam essa relação. A pressão neste ponto aqui, ó, deixa eu ver se eu marco aqui. A pressão neste ponto que eu marquei, ela é numericamente igual à pressão nesse outro lado do pistão. Então aqui eu faço força, legal? E essa pressão que está aqui, ó, ela vai se transmitindo de maneira igual por todo o fluido, tá legal? Até chegar no pistão maior, ok? Assim eu consigo otimizar a minha força. Porque, ó, eu faço uma força pequena numa área pequena. Como é que calcula a pressão? É força sobre área, correto? Então, uma força pequena numa área pequena vai ser dada a pressão no ponto A. Mas como o Pascal disse que essa pressão se transmite de maneira uniforme para todos os pontos do recipiente, vai ser igual a força do ponto B sobre a área do ponto B, ok? Então, o que aconteceu? Eu otimizei a minha força. A minha força aumentou porque minha área aumentou. Como a razão tem que permanecer constante, né? O princípio de Pascal nos diz isso, eu consigo, então, ao exponenciar a minha força, eu consigo aumentar o valor da força. É claro que você vai ter que ter um cilindro aqui, uma válvula aqui, ó, que onde o fluido vai e não volta, ok? Uma válvula de retenção aqui, onde o fluido vai passar e não vai voltar. E você vai ter que bombear isso muitas vezes para que esse elevador funcione, tá legal? Mas a pressão que o fluido transmite é a mesma ao longo de todo esse recipiente aqui, tá legal? E aí, galera, como é que foi nesse aí, gente? Foi beleza? Como é que foi aí? Reage aí, por favor, para a gente poder dar fins agora. Beleza, né? O princípio de Pascal muito importante na engenharia mecânica, tá legal? Isso aqui se aplica ao freio do seu carro, tá bom? Você aplica a força no pistão do freio lá do pedal e essa força se transmite uniformemente, né? Se transmite, essa pressão é transmitida até as pinças da roda lá do seu carro, tá legal? E consegue segurar, ok? Isso é muito importante, tá legal? A indústria utiliza isso aí demais. Beleza? Bem, para a gente dar fins aqui ao nosso papo, o princípio de Arquimedes. Quem foi Arquimedes, né? Arquimedes foi um grego que descobriu como medir a força que os líquidos exercem sobre os corpos. Você já teve já pegou uma pessoa no colo dentro da piscina, por exemplo? É muito fácil, né? Por quê? Porque a água exerce uma força sobre essa pessoa e essa força é verticalmente para cima. Tenta pegar essa mesma pessoa no colo fora da piscina. Você vai ter que exercer uma força muito maior, porque você não tem o fluido ajudando nisso, tá bom? Então o que que diz Arquimedes? Diz que um corpo mergulhado, né, num fluido, ele sofre uma força de sentido contrário à gravidade, ou seja, verticalmente para cima. E a gente chama essa força de empuxo, tá legal? Você vai representar com um E maiúsculo e é vetorial, que é para cima, ok? Beleza? Então tá aqui, ó. Como é que eu vou medir esse empuxo? Arquimedes pensou no seguinte, caramba, eu vou fazer o seguinte, a seguinte experiência, ó, um dinamômetro que está medindo aqui, ó, a força, né, o peso desse fluido aqui, desse corpo no ar. Marcou então 4 newtons, tá legal? Então quando ele mergulhou esse corpo no fluido, o empuxo aqui apareceu, ó. Tá legal? O empuxo aqui apareceu. O peso do corpo continua sendo o mesmo, né? 4 newtons, ok? Mas o empuxo apareceu fazendo com que o dinamômetro ó, saísse de 4 newtons e fosse para 1. Quer dizer que esse empuxo roubou uma quantidade de força, né? Que esse corpo estava sofrendo, que o dinamômetro estava medindo.
Então, o empuxo roubou exatamente quantos newtons, galera? 3 newtons. Então, quer dizer que o empuxo nada mais nada menos do que o peso do líquido que extravasou. Por quê? Quando eu mergulhei esse fluido aqui, o líquido extravasou para essa balança aqui, para esse outro dinamômetro aqui. Tá legal? Então, quer dizer que esses 3 newtons roubados pelo empuxo é numericamente igual ao peso desse líquido que foi para a balança. Olha que interessante, né? Ok? Então, podemos escrever isso matematicamente, né? Como é que eu vou escrever? Escrever que o empuxo é numericamente igual ao peso do líquido. Isso aqui não é o peso, massa vezes gravidade? Ok? Então tá aqui, ó, empuxo, massa do líquido vezes a gravidade. Vamos lembrar da densidade do líquido, ok? Como é que a gente lembra nessa densidade? Ó, densidade é massa específica vezes volume, tá legal? E o volume de líquido deslocado é numericamente igual ao volume do corpo, né? Se você pensar aqui, ó, o volume do corpo, e isso aqui é o volume de líquido, tá legal? Se você comparar, o volume vai ser o mesmo. Então eu posso, no lugar desse VL aqui, ó, colocar o volume do corpo. Então eu estou medindo o empuxo em função do volume do corpo que se encontra submerso. Opa, prestou atenção no que eu falei? O empuxo está sendo medido em função do volume do corpo que se encontra submerso. Então, se o corpo estiver parcialmente submerso, você só vai medir o empuxo na parte que se encontra submersa, ok? Se o corpo ficasse assim, ó, metade submerso, você só iria medir dessa parte submersa. Eu acho que eu fiz a figura aqui, ó. Tá vendo? Ó? Neste caso, o corpo está no fundo. Então, o empuxo vai ser dado pelo volume total do corpo, né? O corpo afundou por quê? Porque a massa específica do corpo é maior do que a do líquido. Tá legal? Então, neste caso, esse corpo caiu acelerado, ok? E eu posso pensar também, ó, no corpo que ficou parcialmente submerso. O empuxo só vai ser medido nessa parte que está submersa. Tá legal? Então, o empuxo aqui, ó, volume do corpo vai ser o volume que se encontrou submerso. Esse corpo flutua porque a densidade do líquido, né, foi maior do que a do corpo. Então, o corpo fica flutuando nesse fluido, ok? Diz aí, galera, como é que foi aqui, hein? Fala comigo como é que foi essa aula muito rápida. Reage aí, por favor. Beleza, então, moçada. Deixa eu fazer a chamada de vocês aqui. Gente, semana que vem, então, a gente... Eu posso tirar o compartilhamento aqui? Posso interromper? Posso, galera? Ok. Então, semana que vem, galera, a gente vai resolver exercícios sobre esse conteúdo, tá bom? Vamos tentar resolver uns 6 exercícios aí, tá bom? Um pouquinho desse conteúdo. Avançamos um pouquinho mais, tá legal? E na semana que vem a gente se encontra falando de exercícios sobre hidrostática, ok, gente? Gente, uma boa semana para vocês.